Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós veremos 10 curiosidades incríveis sobre o futebol. Já deixe seu like e se inscreva para não perder nenhum vídeo. 10 curiosidades sobre o futebol, é de arrepiar. O futebol é uma das modalidades esportivas que mais é capaz de despertar paixões, emoções profundas e verdadeiros devotos. Trata-se de um esporte de paixão mundial, capaz de unir gerações, classes sociais, paralisar guerras, unir povos e reunir as mais incríveis histórias do esporte. Neste vídeo vamos reunir 10 curiosidades sobre o futebol. 01 O surgimento dos números nos uniformes. A numeração das camisas surgiu em 1933. Alguns bons anos após a popularização do futebol. Tudo aconteceu em um jogo entre Everton e Manchester City na Inglaterra, quando o Everton numerou as camisas de 1 a 11 e o Manchester de 12 a 22, destacando seus jogadores. 02 Até 1970 ninguém era expulso. Até a Copa do Mundo de 1970 não existiam cartões amarelos e nem vermelhos. Sem eles, só surgiram na Copa de 1966, após um desentendimento entre um jogador argentino e o árbitro da partida. O jogo era entre Alemanha e Argentina, e o árbitro não gostou da maneira que o argentino contestou a marcação, sinalizando com a mão que ele havia sido expulso de campo. Entretanto, o argentino não entendeu a sinalização e continuou em campo. Após isso, a FIFA implantou os cartões amarelo e vermelho, inspirando-se nas cores do semáforo: amarelo reduzir a velocidade e vermelho parar. 03 O primeiro jogo de futebol no Brasil. A primeira partida de futebol em solo brasileiro aconteceu em 1895, quando Charles Miller reuniu funcionários da sua empresa, a São Paulo Railway, com os funcionários da empresa Gas Company, responsáveis pela iluminação da cidade de São Paulo, para uma partida de futebol. Dizem que o jogo foi uma bagunça, pois os funcionários não entendiam as regras, até porque existiam poucas delas à época, apenas o chute para dentro das través. O jogo terminou em 4-2 para o São Paulo Railway. 04 O jogo com mais gols. O jogo com o maior número de gols do mundo aconteceu pelo Campeonato Escocês em 1885, quando o Arbroath goleou o Bom Acorde por 36-0. O pior é que a goleada poderia ter sido ainda maior se o Arbroath não tivesse tido 7 gols anulados nessa mesma partida. 05 O maior público em jogos de futebol. O Maracanã recebeu os maiores públicos para um jogo de futebol. O maior deles aconteceu em um jogo válido pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 1970, entre Brasil e Paraguai. O jogo contou com a presença de 183.341 pessoas. Atualmente, o Maracanã teve sua capacidade reduzida para 78.838 lugares, suficiente para ainda ser o maior do Brasil, mas o 23º do mundo. Hoje, o maior estádio do mundo é o Estádio Rungrado, em Pyongyang, na Coreia do Norte. Capacidade para 150.000 torcedores. 06 Qual o clube mais antigo do Brasil? O futebol jogado pela primeira vez aconteceu no São Paulo Athletic Clube, time formado com colonos ingleses, em 1888. No entanto, o clube mais antigo e ainda em atividade no Brasil é o Esporte Clube Rio Grande, fundado em 19 de julho de 1900.
Atualmente, a data é reconhecida com o Dia Nacional do Futebol, em homenagem à equipe. 07. A primeira bola de futebol era bem inusitada. A primeira bola de futebol era feita de couro, curtido com uma câmara de ar de bexiga de boi. Sim, foi só em 1958 que a bexiga de boi deu lugar à câmara de ar de borracha, que melhorou o jogo, mas em dias chuvosos ela encharcava e chegava ao dobro do peso. 08. O dia em que todos os jogadores foram expulsos. A partida de futebol no Brasil onde ocorreu maior número de expulsões foi entre Portuguesa SP e Botafogo Rio de Janeiro, realizada no torneio Rio-São Paulo de 1954, ocorreram 22 expulsões de jogadores, após uma briga entre os jogadores das duas equipes. O time paulista venceu o jogo pelo placar de 3-1. 09. O rei do futebol. Uma das histórias mais incríveis que Pelé vivenciou diz respeito de ele ter parado uma sangrenta guerra na África, a Batalha de Biafra, que durou de 1967 até 1979, e causou a morte de mais de 2 milhões de pessoas. Em 1969, a equipe do Santos de Pelé foi para a África realizar uma turnê com jogos amistosos. A convite do governo local, o Santos viajou até a Nigéria para realizar um amistoso com o Benin City. E para que a equipe pudesse chegar ao estádio Ogbe com segurança, o governo nigeriano decretou um cessar-fogo. O Santos venceu a partida por 2-1. Com a volta da equipe santista para o Brasil, a guerra infelizmente continuou. 10 de quem ganhou mais títulos. Muitas vezes chamado de Rei dos Dribles, o brasileiro Ronaldinho Gaúcho é o único jogador da história do futebol a faturar a Copa do Mundo, a Liga dos Campeões, a Copa Libertadores, além de ter sido eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Aos 13 anos, ele marcou 23 gols em uma partida. E esse foi o momento em que ficou conhecido pela mídia e olheiros. O que achou? Qual curiosidade te impressionou mais? Deixe seu like e inscreva-se no canal para ajudar os nossos vídeos chegarem a mais pessoas no YouTube. Até a próxima!